Você já se perguntou por que as montanhas parecem tão quietas e silenciosas? Bom, prepare-se para se surpreender, pois essas majestosas formas de relevo têm alguns talentos ocultos. Veja bem, as montanhas são, na verdade, grandes artistas. Elas têm suas próprias músicas e danças exclusivas. O que isso quer dizer e como funciona? Bom, vejamos. Prepare-se para uma revelação arrepiante. O Monte Everest tem uma sinfonia noturna secreta, e essa música misteriosa vai lhe causar arrepios na espinha. Quando a escuridão cai sobre o Himalaia, um estranho coro ecoa pelas geleiras que cercam o majestoso pico. Uma equipe de pesquisadores embarcou em uma missão para desvendar o mistério. Liderados pelo glaciologista Evgeny Podolsky, eles caminharam pelas temperaturas congelantes do Himalaia nepalês. Seu objetivo? Descobrir a origem desses ruídos de arrepiar. A equipe ficou maravilhada com o incrível tamanho e a beleza do Monte Everest. Durante o dia, o clima era agradável e eles podiam trabalhar confortavelmente. No entanto, quando a noite chegou, ficou extremamente frio, chegando a temperaturas de até menos 20 graus Celsius. Naquele momento, algo interessante aconteceu. O gelo da montanha começou a se quebrar e a emitir sons estrondosos que ecoaram pelo vale. Para solucionar o mistério, a equipe usou uma tecnologia avançada que normalmente é usada para medir terremotos. Eles colocaram sensores na superfície da geleira e ouviram as vibrações criadas. Também analisaram informações sobre temperatura e vento. Ao comparar todos esses dados, eles fizeram uma descoberta muito importante e incrível. O culpado por essa orquestra congelante é a diminuição repentina da temperatura. A superfície gelada da geleira é muito sensível a essas mudanças, fazendo com que ela rache e se divida com ruídos estrondosos. Essa descoberta ajuda os cientistas a entender como as geleiras se comportam em um mundo onde a mudança climática está se tornando mais acentuada. Essa aventura é muito importante porque fornece aos cientistas que estudam as geleiras e o clima em lugares distantes, como o Himalaia, informações muito valiosas. O derretimento das geleiras nessa área está ocorrendo muito rapidamente, e isso é um grande problema. É uma séria ameaça ao sul da Ásia. Pesquisas recentes mostram que as geleiras estão derretendo 10 vezes mais rápido nos últimos 40 anos em comparação com os 700 anos anteriores. Mas esse não é o único motivo pelo qual as montanhas podem fazer barulhos estranhos. Outras montanhas também podem cantar suas próprias canções. Por exemplo, o Monte Cervino. Adivinhe só? Tudo ao nosso redor tem seu próprio ritmo especial. Os objetos vibram em determinadas frequências devido à sua forma e ao material do qual são feitos. Você provavelmente já viu isso antes com diapasões e taças de vinho. Quando são atingidos pela frequência certa, eles começam a tremer e a emitir sons. Mas aqui está algo interessante. Até mesmo as montanhas têm seu próprio ritmo. Elas vibram de sua própria maneira. Geoffrey Moore e sua equipe de cientistas aventureiros queriam descobrir se as montanhas podem dançar com sua própria música, assim como as pontes e os edifícios altos. Eles acreditavam que as formas especiais das montanhas poderiam fazê-las vibrar em determinadas frequências, o que é chamado de ressonância. Mas testar essa ideia não foi fácil. Ao contrário dos edifícios que os engenheiros podem sacudir ou das pontes que os veículos podem atravessar, as montanhas são enormes e duras. É difícil fazê-las se mover de propósito. Sem desistir, Moore e sua equipe assumiram um grande projeto. Eles queriam estudar como o tremor da Terra afetava o famoso Monte Cervino. Essa incrível montanha está localizada na fronteira entre a Itália e a Suíça. Ela se parece com uma pirâmide. É muito alta, atingindo cerca de 4.500 metros de altura. Tem 4 lados voltados para o norte, sul, leste e oeste. Com a ajuda de helicópteros, os cientistas colocaram dispositivos especiais chamados sismógrafo em locais específicos da montanha. Um deles foi colocado bem no topo e usava a energia solar para funcionar. Ele era tão pequeno quanto uma xícara de café. Outro sismógrafo foi colocado sob as tábuas do assoalho de uma cabana aconchegante na montanha. E um terceiro foi colocado na base da montanha para comparar as medições. Juntos, eles eram os pequenos observadores que registravam os movimentos da montanha o tempo todo. E eles finalmente detectaram um movimento. Embora os movimentos da montanha sejam incrivelmente pequenos, os cientistas descobriram que o Cervino balança suavemente para frente e para trás, uma vez a cada 2 segundos. O que é realmente surpreendente é que o topo da montanha se move até 14 vezes mais do que sua base.
A Torre Eiffel faz mais ou menos a mesma coisa. Essa gigantesca estrutura de ferro é especialista em lidar com dias ventosos, e quando há uma tempestade, ela não tem medo de mostrar suas habilidades de oscilação. É como se a torre estivesse dizendo: "Ei, vento, vamos lá!" Mas o motivo por trás do movimento das montanhas não é apenas o vento, como pode parecer. Então, por que as montanhas fazem isso? Por que elas dançam e fazem um som de zumbido? Elas estão organizando uma festa e não nos convidaram? Bom, tudo isso se deve a algo chamado energia sísmica. Quando ocorrem terremotos em diferentes partes do mundo, sua energia viaja pela Terra e faz as montanhas vibrarem. Os oceanos também participam dessa música de montanha. Quando as ondas se movem pelo fundo do oceano, elas criam vibrações chamadas microsismo. É como se fosse o próprio batimento cardíaco da Terra, sentido em todo o mundo. E adivinhe só? A frequência dessas vibrações corresponde à maneira como o Cervino balança. É como se a montanha e os oceanos estivessem se curtindo juntos. Portanto, da próxima vez que vir uma montanha, lembre-se de que ela não está apenas parada. Na verdade, ela faz parte de uma sinfonia global criada pela própria Terra. Essa pesquisa nos ajuda a saber como os terremotos podem afetar montanhas íngremes que são propensas a deslizamentos de terra e avalanches. Ela também nos dá uma nova maneira de apreciar montanhas como o Cervino. Elas têm suas próprias canções ocultas, balançando e vibrando ao som de uma melodia misteriosa nas profundezas da Terra. Mas tem mais uma coisa muito legal sobre as montanhas. Elas não apenas falam sozinhas, elas também podem influenciar a maneira como falamos. Acontece que os idiomas falados em áreas de alta altitude têm sons especiais que você não ouvirá em nenhum outro lugar. Depois de estudar 567 idiomas, os linguistas descobriram que 92 deles usam um tipo especial de som chamado ejetivo. Esses sons são produzidos quando o ar é expelido com força pela parte posterior da garganta. Isso cria explosões de fala que conferem a esses idiomas sua distinção. Os cientistas ficaram realmente surpresos com essa conexão. Esses sons, como o forte K em K, não são comuns nos idiomas ingleses ou europeus, mas alguns idiomas indígenas da América do Norte e da área entre o Mar Negro e o Mar Cáspio os têm. O que é ainda mais intrigante é o fato de as línguas tibetanas faladas nas montanhas não usarem ejetivos. Os linguistas estão curiosos para desvendar esse mistério e aprender mais sobre a relação entre as montanhas e o idioma. Então, por que alguns idiomas falados nas montanhas têm sons especiais? Bom, isso é um pouco misterioso, mas os pesquisadores têm algumas ideias interessantes. Uma ideia é que esses sons podem ajudar as pessoas a evitar que suas gargantas fiquem secas quando falam no ar seco das montanhas. Outra ideia é que a pressão do ar mais baixa lá em cima facilita a emissão desses sons. Mas os cientistas ainda estão descobrindo o verdadeiro motivo, embora alguns especialistas não estejam totalmente convencidos dessa explicação. Eles dizem que, embora a geografia possa influenciar o idioma, há outros motivos pelos quais os idiomas podem ser semelhantes, como o empréstimo de palavras de idiomas próximos ou a proximidade entre eles. Mas mesmo assim, essa pesquisa nos proporcionou algumas percepções surpreendentes. As montanhas não apenas moldam a aparência do nosso mundo, mas também moldam a maneira como falamos. Portanto, da próxima vez que estiver explorando uma área montanhosa, ouça atentamente o idioma local. É possível que você ouça sons e palavras únicos que são influenciados pelas próprias montanhas. É como se a natureza estivesse compartilhando seus próprios segredos especiais por meio do idioma das pessoas que vivem lá. E lembre-se de que as montanhas em si também têm uma voz e estão falando conosco de sua própria maneira especial. Os cientistas ainda estão em uma aventura emocionante para descobrir seus segredos. Portanto, vamos ver quais são as coisas incríveis que eles descobrirão no futuro. Fique ligado!